Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 até o 37, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar, sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Amados irmãos e irmãs, trazem para Jesus um homem surdo. Claro que a gente não usa essa palavra, mas às vezes nesse contexto que eu vou falar, mas se costumava pensar naquele tempo que aquela pessoa que não conseguia ouvir, automaticamente estava atrelada ao não poder ouvir a palavra, né? Então esse homem que, por ser surdo, né, não ter dificuldades para ouvir, na essência ele também teria dificuldade para entender a vontade de Deus, para ouvir a Torá, né, que corresponde aos nossos 5 primeiros livros da Bíblia, para ouvir as palavras que eram proclamadas. E por que não dizer, nesse mesmo caminho, dificuldade para ouvir a vontade de Deus. E aí, por esse motivo que ele falava com dificuldade, né? Se não consegue falar é porque justamente tem dificuldade para ouvir. E aí pedem que Jesus imponha a mão sobre ele. Interessante, Cristo que vem se aproximar daquele que não consegue, que tem dificuldades em ouvir a voz do Pai. Jesus, então, afasta-se com o homem para fora da multidão. É interessante pensar que Cristo nos tira da nossa realidade. Cristo nos tira da nossa normalidade, né? Porque Ele quer, acima de tudo, intimidade conosco, né? Jesus quer relação, muito mais do que apenas uma breve cura, né? Jesus queria ter intimidade com esse homem. E em seguida Jesus coloca os dedos no ouvido, cospe e com a saliva toca a língua dele. É interessante saber que no contexto daquele tempo, o cuspe, né, que pode também inclusive pensar como a dinâmica do sopro, sempre trazia a essência da pessoa. Então Jesus na verdade está colocando sua essência naquele homem. Podemos até pensar, né, na ideia do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Cristo então sopra sobre aquele homem. E é por essa graça que então ele pode se abrir. Agora seus ouvidos se abrem, sua língua se solta e agora ele pode falar. Podemos fazer várias reflexões aqui. O hábito de falar aqui nele pode implicar na missão. Agora ele vai exercer o seu apostolado. E de onde é que nasce esse apostolado? Não é da vontade própria, mas da ação do Espírito Santo que abriu os ouvidos desse homem. Também podemos pensar que o próprio ouvir é graça. Ouvimos por graça de Deus. Podemos compreender quem Deus é por graça de Deus. Não é pelo meu próprio esforço, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu mereço, mas é porque, acima de tudo, o nosso Senhor, Ele é que age acima de todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, foi Deus quem quis primeiro se revelar. Se eu faço a missão é porque Deus antes me convida, é porque Deus antes me capacita, é porque Deus antes me convoca. E é preciso que nós tenhamos maturidade para entender isso, para que nós não comecemos a pensar que é graças a mim, é devido a mim, é porque eu sou bom, é porque eu mereço. Você não merece coisa nenhuma. É porque Deus age, é porque Deus quis, é porque Deus possibilitou que nós possamos entender essa grande verdade. E que assim como também Jesus tocou neste homem, Ele também possa tocar no meu e no teu coração. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.
Música